A parábola do joio e do trigo, contada por Jesus em Mateus 13, 24, 30. Jesus começa explicando a parábola para os seus discípulos. Ele conta que o reino dos céus é como um homem que semeia boas sementes em seu campo. A ênfase está em que as sementes plantadas pelo agricultor são trigo, que representam algo bom e útil. Enquanto os servos do agricultor dormiam, um inimigo se aproxima e semeia o joio no meio do trigo. O joio é uma planta que se parece com o trigo quando começa a crescer, mas que na verdade é prejudicial e inútil. Ao passar o tempo, as plantas começam a crescer juntas, tanto o trigo quanto o joio. Brotam e se desenvolvem, mas os servos do agricultor logo percebem que há algo errado no campo. Eles veem que o joio está crescendo junto com o trigo. Os servos correm para o agricultor e lhe perguntam: o que devemos fazer? Eles ficam confusos sobre como o joio surgiu, já que o agricultor havia plantado apenas boas sementes. Ele explica que foi um inimigo que fez isso, alguém que queria prejudicar a colheita. Os servos, preocupados, sugerem arrancar o joio imediatamente para proteger o trigo. Eles querem limpar o campo do mal e garantir a boa colheita. O agricultor, no entanto, os adverte a não agir da maneira precipitada. Ele explica que se arrancarem o joio agora, poderiam arrancar o trigo também, já que as suas raízes podem estar entrelaçadas e isto prejudicaria a colheita. Em vez disso, o agricultor propõe esperar até a época da colheita, quando o trigo e o joio estiverem maduros. Nesse momento será mais fácil de separá-los sem causar danos à colheita. Quando chegar o tempo da colheita, o agricultor dará ordens para os ceifeiros, e eles primeiro recolherão o joio e o amarrarão em feixes para ser queimados. Isso representa a separação definitiva entre o mal e o bem. Depois de queimarem o joio, o trigo será recolhido e armazenado no celeiro. O agricultor cuidará do trigo com carinho, representando a recompensa final para aqueles que permanecerem fiéis e justos. Agora eu deixo com vocês um pequeno resumo sobre esta parábola. Jesus começa nos contando essa parábola. Ele fala que o reino dos céus é como um homem que semeia boas sementes em seu campo. Campo, Jesus refere ao mundo, e as boas sementes, os filhos do reino. E o joio, Jesus refere aos filhos do maligno, o pecado, as mentiras e as tentações que Satanás planta no meio da criação de Deus, enquanto o trigo simboliza as pessoas fiéis a Deus. A interpretação dessa parábola traz um significado espiritual e profundo. Jesus usa essa história para ilustrar o reino dos céus e a realidade do bem e do mal no mundo. O fato dos servos estarem dormindo pode ser interpretado como um momento de vulnerabilidade e falta de vigilância ou atenção. Jesus está nos alertando sobre a necessidade de estarmos constantemente atentos e firmes na fé para não sermos enganados ou corrompidos pelo mal. Jesus também fala sobre o crescimento conjunto do trigo e do joio. Assim como o joio e o trigo crescem juntos no campo, no mundo o bem e o mal também crescem juntos. Coexistem pessoas justas e injustas, vivem juntas e muitas vezes o mal pode não ser evidente de imediato.
É difícil à primeira vista discernir quem está verdadeiramente comprometido com Deus e quem não está, pois as aparências podem enganar. Somente com o tempo e pelos frutos que cada um produz é que essa diferença se torna clara. Jesus ensina que, embora o bem e o mal convivam neste mundo, o verdadeiro discernimento vem pelos frutos. Os fiéis a Deus, como o trigo, produzem frutos de justiça, amor e obediência a Deus. Já aqueles que seguem o mal, como o joio, não produzem fruto algum, e no fim serão separados para a destruição. Os servos do agricultor, ao perceberem o joio, perguntam se deveriam arrancá-los imediatamente. O agricultor, porém, responde que não, pois há risco de arrancar também o trigo, já que suas raízes estão entrelaçadas. Jesus está ensinando sobre a paciência e o tempo certo para o julgamento. Embora o mal esteja presente no mundo, Deus permite que o bem e o mal coexistam até o tempo da colheita, que o simboliza o julgamento final. No final da parábola, Jesus fala sobre a colheita, onde o joio será separado do trigo. O joio será amarrado em feixes e queimado, enquanto o trigo será guardado no celeiro do agricultor. A colheita representa o julgamento final, quando Deus separará os justos dos ímpios. Aqueles que seguem a Deus serão reunidos para viver eternamente com Ele, enquanto os que seguem o mal serão separados e destinados à destruição, simbolizada pelo fogo. Esta parábola, contada pelo nosso próprio Deus, nos ensina a convivermos no meio do mal. Porém, esta parábola também nos ensina muito sobre os frutos que cada um de nós produzimos, tanto o trigo quanto o joio. Deus também nos ensina a sermos pacientes, ao mesmo tempo permanecermos firmes e produzindo frutos bons, enquanto aguardamos a colheita final. Agora eu deixo com vocês uma oração. Senhor Deus, Tu que és o soberano e agricultor, venha cuidar do campo do nosso coração. Guarda-nos e protege-nos de todo o joio que o inimigo tenta semear em nossas vidas. Dá-nos o discernimento para reconhecer o mal e a força para resistir às tentações. Ajuda-nos a permanecer firmes como o trigo, produzindo frutos que glorificam o Teu nome. Não permitas que a fraqueza espiritual ou o desânimo nos façam dormir, mas mantém-nos vigilantes na Tua palavra e em constantes orações. Senhor, no tempo da colheita, que sejamos encontrados como trigo, puro e bons, prontos para ser recolhido no Teu celeiro celestial. Que a Tua justiça se cumpra, separando o mal, e que possamos viver eternamente sobre o Teu cuidado e amor. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.